Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar especificamente sobre Provérbios 18. Mas antes da gente começar qualquer coisa, já quero pedir para você curte aqui esse vídeo, né, para que outras pessoas dessa forma possam aprender e possam receber esse vídeo e dessa forma ser ministrados pela palavra de Deus. Né? Nosso intuito aqui é alcançar cada vez mais pessoas que a palavra e esse estudo é um pouco mais informal, um pouco mais com as nossas experiências e rápido, né? Chegue às pessoas para que elas consigam receber de Deus naquele dia, né? Então esse é o nosso propósito. Então já clica aqui nesse curtir e bora pro vídeo. A gente tem um costume sempre, antes de iniciar o vídeo, antes de iniciar a leitura, a gente fazer uma oração, né? Pedindo para Deus, pedindo conselho, a direção, né? A direção de Deus nesse vídeo, para que aquilo que a gente fale venha de fato tocar o seu coração e que desse lado aí o Espírito Santo testifique em você aquilo que ele quer ensinar, aquilo que ele quer dizer através dessa palavra. Então vamos fazer a nossa oração. Peço que você feche seus olhos onde você estiver, só para você poder se concentrar e que o seu pensamento se volte para o Criador nesse momento. Senhor, eu agradeço por esse dia, agradeço porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradeço porque hoje é uma oportunidade da gente aprender mais do Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações o que nós vamos ler hoje, Pai. Então, guia toda essa nossa leitura e tudo que nós vamos falar é o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha! Então, hoje a gente dividiu mais uma vez em sessões e o Provérbios está sempre falando, né, até o ponto que nós estamos lendo, ele tem sempre o mesmo padrão de falar de dar conselhos em assuntos específicos, né? Então aí a gente vai falar novamente sobre a boca, sobre a língua, sobre comunicação. Um outro aspecto será sobre relacionamentos, né? Eu agrupei em relacionamentos e riquezas. Além disso, a gente vai ter alguns outros versículos que não foram agrupados. Se você tiver ideia de como agrupar, pode escrever nos comentários. Exatamente. Então vamos lá. O primeiro vai falar sobre isso, sobre relacionamento, que é o último ponto. Então, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Então, a gente já começa, né? Que é um versículo bem conhecido, acredito que você já deve ter ouvido falar sobre ele, ouvido esse versículo. E tá falando sobre, às vezes, as pessoas gostam de estar afastado de todo mundo, né? Tentando se isolar, e às vezes a gente acha que isso pode ser uma coisa boa, mas o Provérbios vai falar que uma pessoa assim, ela é egoísta. Ela tá buscando só os próprios interesses dela, não tá considerando os outros à sua volta, mas só ela e os interesses dela, né? Ele até diz aqui, nessa versão que eu tenho, quem vive isolado se preocupa... saiu, olha que maravilha. Aí, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. É exatamente isso. Então a gente precisa procurar viver sempre em comunidade. Comunidade, né? Que é ser igreja, né? Ser igreja é não ser só você a igreja, você faz parte, né? Nós somos igreja. Exatamente, é que contra todo bom senso ele fala rejeita. É porque é no meio da igreja, no meio da comunidade que Deus vai falar com a gente. Deus não... É raro os casos em que Deus usou pedra, usou arbusto para falar com outras pessoas. Mas naquela época talvez isso se fizesse necessário. Agora onde você vai se encontra o crente? Então a gente precisa estar em comunidade, porque é através das pessoas que Deus fala conosco, principalmente, né, pessoas que estão ligadas à palavra, ensinando a palavra. Então tem que estar sempre... No 17 vai falar, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Então isso é bem interessante, porque às vezes você vai ouvir alguém, duas pessoas que brigaram.
Aí o primeiro chega pra falar com você, você vai dar toda a razão pra ela, né? Nossa, como aquela pessoa é péssima. Porque a pessoa sempre conta como se ela fosse a vítima. Aí chega a segunda pessoa, ela vai contar e fala, nossa, mas realmente, né? Você também tem razão, outra fez bem errado. Mas acho que aí tá a importância da gente ouvir sempre todas as partes de um conflito. Você não pode tomar partido, só ouvir um, mas ouça todas as partes do conflito, que uma amiga nossa, né, fala sobre isso, que todo mundo tem um tanto de razão nas discussões. Então você precisa ouvir todo mundo para depois, se vieram buscar mesmo o seu conselho, você dá um conselho imparcial, né? Exatamente. E aborde tudo. Exatamente. E às vezes a pessoa não quer conselho, você sabe por quê? Porque compensa muito mais eu falar que eu tô certo. Isso aí tem a possibilidade de você sair falando mal da outra pessoa do que chegar no conselho e você ver que eu errei em algo. Então, a pessoa que chega pra contar a versão dela da história, ela não quer que você ouça a versão dela. Ela quer que você acredita nela. Eu vou falar com você. A menos que seja pessoas que querem se resolver e não sabem como, que é bem raro, né? Mas isso também existe. Aí no 18, lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Exatamente. Naquela época eles usavam muita sorte, né, pra poder resolver conflitos. Até pra saber a vontade de Deus, né? Como fizeram com Jonas no barco. Mas eles eram ímpios, né? É. Mas sim, usava bastante também no colete sacerdotal, tinha o Urim e Tumim. E aí, agora eu não lembro quem que era o sim e quem que era o não. Uma pedra era o sim e outra pedra era o não. E eles oravam, né, de direção de Deus e tiravam a sorte do sim ou do não. Então, no 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Convencida, né? Essa É um versículo, cara. Essa é convencida. Tem razão. Tem razão. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente mesmo. Vale muito mais. Uma esposa que vem do Senhor que toda a riqueza da terra. Uma pessoa que não tem nada a ver com o que Deus planeja. Então a gente tem que buscar sempre encontrar aquilo que é excelente que vem do Senhor. Também faz aquele paralelo para dois assuntos polêmicos que as pessoas envolvem a Bíblia, que é a questão do feminismo, que a Bíblia é machista e que só fala mal das mulheres. Não, aqui não vai falar que quem encontra o marido encontra uma bênção, vai falar que encontra uma esposa. Então, valorizando a mulher. Um outro ponto também que a gente pode destacar aqui é a questão do casamento, né? A questão do compromisso, que hoje em dia é muito colocado de lado, como se fosse melhor você estar solteiro, ter sua independência. E aí a palavra vem dizer que quem encontra uma esposa... O que está acontecendo aqui? Não. Tá. Encontra algo excelente, que recebeu uma bênção do Senhor. No 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Isso é loucura. Eu até falo isso no livro que eu estou escrevendo aqui, quando eu achava que tinha muitos amigos minhas festas, quando fazia festa, chamava a gente pra cá, sempre lotava de gente. Mas no dia da treta, no dia da aflição, no dia do problema, eu descobri que quem tem muitos amigos chega à ruína. E aí eu percebi que eu não tinha um amigo mais chegado que o irmão naquela época. E isso foi duro, mas me fez entender esse versículo. Então não pense que a casa tá cheia, sempre ter gente, é sinônimo de amigos de amigos verdade, né? De amizade verdadeira. Não é assim que as coisas funcionam. Mas existe um amigo que é mais apegado do que o irmão. Esse você precisa procurar. Não pode continuar. Nem se parar. Se ela me eu edito o vídeo depois. Quem tem muitos amigos... Ah, tá. Lê a sua versão, a última ali. Ficou bem legal. Alguns que se dizem amigos... Isso é o 24 do Provérbios 18. É, outra versão. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo do irmão. Então existe amizade verdadeira. É. Agora a gente vai para a próxima sessão, que é sobre boca, sobre comunicação. Então, o 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos.
As palavras no 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. No seu fala diferente, no 4? Fala, palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Ah, que legal. Por isso está perto dos sábios, né? Porque você adquire essa sabedoria. Exatamente. No 6, as palavras do tolo provocam a briga, e a sua conversa atrai açoites. Mais uma vez, pessoas corretas nos cercando. No 7, a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para sua alma. No 8, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Infelizmente, né? As palavras de calúnia, como diz no seu, de calúnias também, são petiscos saborosos. quando alguém vem falar mal das outras pessoas pra você. Não sei se sente, isso parece uma coisa até boa de ouvir, né? Uma coisa ruim que a gente precisa, tem. Isso é o que é natural, porque vem perdendo, mas a gente precisa criar uma cultura acerca disso, da nossa mente, de não levar isso como algo positivo, mas de colocar essas coisas no lugar delas. Por exemplo, a gente não deve se alimentar de veneno. Né? Então, quando a gente sabe que tem uma calúnia, que a gente está ouvindo uma calúnia que é diferente, conhece a pessoa e o que ele está falando não tem nada a ver com a realidade, a gente não é bom que a gente permita que isso chegue nos nossos ouvidos. Mas, pelo contrário, compensa que a gente encerre antes de ouvir. Que a gente ouça só coisas que façam sentido para nós, né? Só coisas que edificam e não essas coisas que destroem. No 13, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Isso é bem claro, né? Então, aqui a gente já tem um conselho: ficar quieto. Né? Do... Ficar calado não se passa por sábio. Segundo, quem responde antes de ouvir comete insensatez. Sabe aquele cara que você tá falando, não, já sei o que você vai falar. Você fala, não faça isso. Isso é péssimo. Aí no 19 até o 21 vai falar também o mesmo assunto. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Isso é muito forte. Você viu do irmão ofendido? Mais inacessível do que uma cidadela fortificada. Então, antes tem que tomar muito cuidado, né, disso, das discussões, do modo como você fala. Porque se você ofendeu, pronto, criou uma cidadela. Então, tem que tomar cuidado de como vai falar para tentar resolver o conflito. Antes que se torne uma discussão, né, antes que se torne algo... Porque senão é muito mais difícil. Então, vamos, né, ter mais cuidado nas conversas. Aí do fruto da boca enche o estômago, realmente. E aí ele vai falar sobre a língua, que tá, o poder da vida e da morte tá sobre ela. E a gente tem visto bastante isso nos conselhos de provérbios. Exatamente. A gente precisa entender que o que a gente colhe é fruto do que a gente planta. Assim, mas eu não plantei toda essa... vamos falar de finanças. Eu não plantei essa necessidade financeira que eu estou passando. Mas será mesmo que quando você teve recurso, você guardou recurso, como fala, para a gente não esbanjar, mas em vez disso, guardar e ter uma provisão, ter o nosso celeiro armazenado? Será que fez isso? Será que a gente foi diligente da maneira como a gente aplicou esse recurso, como a gente gastou esse dinheiro? Ou a gente gastou só pra gente esbanjar, só para ter luxo? Então, tudo que a gente faz é fruto, tudo que a gente colhe é fruto que a gente planta. E aqui das palavras é a mesma coisa. Porque se a situação tá ruim, você pode ou falar, profetizar coisas más ou coisas boas. Sim. Eu gosto de uma história que eu ouvi, não lembro quem que disse isso. É como se os anjos e os demônios estivessem apostos, esperando uma palavra para ver quem que vai fazer o quê. Se for a gente profetizando aquilo que está escrito na palavra de Deus, os anjos entram e começam a trabalhar. Se for uma palavra de maldição, uma palavra de... chama, quando a gente
reclamação, aí os demônios entram para aquilo que foi dita, para cumprir aquilo que a palavra que a gente liberou, né, foi destinada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, lógico. Isso não tem. Isso é especulação, é uma história, mas eu gostei bastante da ilustração. Bem interessante. E no 23, o último, o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. É complicado, porque às vezes o pobre depende daquilo para poder sobreviver. Enquanto o rico, ele tem o domínio sobre a riqueza, então ele não precisa. Dependendo daquilo, ele acaba até respondendo com aspereza. Né? Aqui tem um conselho para os dois. Né? Para o pobre, que ele pode não ser essa pessoa que implora, e para o rico, que ele não precisa tratar ninguém com aspereza. Né? Sim. Então a gente já entra na outra seção de riqueza. No 10 diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos, no 11, é a sua cidade fortificada. E eles a imaginam como um muro impossível de escalar. Olha só, a diferença do que você estava falando, da questão dos ricos entenderem como que não precisa mais, né, de nada. Olha a diferença. Que o nome do Senhor é torre forte, é uma afirmação. E os justos correm para ela e estão seguros. Já a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Exatamente. Imaginam, porque, de certa forma, a riqueza, ela oferece tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo pode nos proporcionar, a riqueza compra. Sim. Segurança, a riqueza compra. Você compra um carro blindado, mora num lugar que tem segurança particular. Amigos, Exatamente. relacionamentos, Eles melhor acham saúde. isso. Nessa questão da saúde, nessa questão de bens e de coisas, o dinheiro compra. Agora não compra isso que você falou, não compra um bom amigo, não compra o amor. Não compra a vida e a morte também. Exatamente. Tá de certa forma, ele ajuda nisso. Como? Porque se você é operado no UPA aqui perto de casa ou no Albert Einstein, a diferença é gigantesca. Então, o que acontece aqui? É possível a nossa confiança, a nossa torre forte ser o Senhor. A nossa torre forte precisa ser o Senhor. Porque lá nós estaremos seguros. Lá nós estaremos seguros e devemos correr a isso no mundo espiritual. A gente tem que ter a confiança que é o Senhor. No natural, a gente correr atrás das riquezas porque elas compram o que é natural. Mas que a nossa confiança não seja pautada nas riquezas, mas pautada no Senhor. Amém. O 16, o presente abre caminho para aqueles que o entregam, para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Eu gosto muito disso. Eu estava estudando uma mentoria sobre branding, sobre marca, sobre posicionamento, e ele estava falando, né, do comportamento da pessoa, do empresário. Você nunca deve chegar a um lugar na presença de alguém importante e não levar um presente. É o que ele falava. Primeiro, você não senta na frente, você senta atrás, que a gente leu lá. Segundo, você precisa levar um presente. Cara, leva um presente para a pessoa. Descobre o que a pessoa gostaria de ganhar e leva esse presente para a pessoa. E é o que está aqui. Então eu fico muito feliz de perceber que até as pessoas que não estão nesse círculo evangélico, que não estão aqui nesse círculo da igreja, compreendem que a palavra é real, compreendem e provam que a palavra é verdadeira, né? E seguem isso é muito interessante. Então, e aconselham isso. E aconselham, né? E aí a gente vem para a última sessão que não tem nome. No 3. Inclusive, se você sabe uma maneira melhor da gente agrupar essas mensagens, agrupar esses versículos, comenta aqui no vídeo que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês e de entender, né? Discutir isso, porque isso é para o maior crescimento, né? O crescimento do corpo. No 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. No 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Ele fala bastante sobre injustiça, né? Deus odeia injustiça. A gente teve um versículo que
fala isso. A gente leu também. A gente, Deus odeia injustiça, então não precisa ficar preocupado. Se você for injustiçado, Deus não deixa isso por isso mesmo. A justiça divina não falha. Ela não falha. E não tarda. Tem gente que fala, né? Tarda, mas não falha. Não tarda. Ela chega no momento. Na hora certa. Exatamente. No 9. Isso, desculpa. Falando sobre justiça não quer dizer que Deus vai matar outra pessoa. Que outra pessoa, óbvio, é natural. O que ela plantou aqui, ela vai semear. Se ela plantou justiça, ela vai colher. Mas você também vai ser amparado naquilo que você foi injustiçado, né? Sim. É mais esse conforto. Que a gente não fica no prejuízo. No 9, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Também é muito bom. Isso também é essa questão da gente trabalhar. Pode continuar. Maravilha. É muito interessante essa parte que fala quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Não tem como a gente pensar que, por exemplo, trabalhar para Deus. Deus vai pegar a gente para trabalhar quando a gente estiver em casa sem fazer nada de boa. Eu nunca vi, na verdade, a gente sempre vai ver na palavra de Deus, Deus chamando pessoas que estavam fazendo obra. Sempre vai ver Deus chamando gente que estava trabalhando. Gideão ele era o menor, como ele disse. Mas ele estava trabalhando. Diante das circunstâncias, ele estava lá malhando trigo. Então, qual que é o lance? É a gente estar sempre em movimento. Ah, mas eu não sei o que fazer para Deus. Cara, tá precisando de gente na salinha para cuidar das crianças? Na salinha cuidar das crianças. Tá precisando de gente fazer evangelismo? Ah, mas eu não nasci para isso. Claro, mas Deus pega quem está trabalhando. Então, se movimente. E também no trabalho, por exemplo. Você sabia que as empresas contratam, eu estou falando de empresas que contratam e pagam muito bem. Essas empresas nunca contratam quem está em casa à toa. Elas sempre vão contratar quem está fazendo alguma coisa. Porque se a pessoa é boa, ela está trabalhando. É isso que eles entendem. Então, se até no mundo empresarial, se até no mundo natural é assim, mas no mundo espiritual, gente, a gente precisa estar em movimento. E é isso que fala aqui. É interessante que quem relaxa é igualzinho quem está destruindo. Então você está fazendo trabalho, mas de qualquer jeito, relaxadamente, você está agindo exatamente como alguém que está trabalhando para destruir o trabalho. Exatamente. Isso vale para tudo mesmo. E o Senhor também fala, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, melhor você não fazer do que fazer de qualquer jeito. Exatamente. E... esqueci. Então, no 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Mais uma vez, a humildade. Né? A gente procura honra, reconhecimento. Honra é reconhecimento. Mas isso não vem com pedido, muito pelo contrário. Isso vem com humildade. E você pensar, o que vem antes da queda? De alguém dar com as caras na água? É o orgulho. Exatamente. E o orgulho é o contrário da humildade. Já o que vem antes de alguém ser honrado? A humildade. 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? É aquela que a gente já falou ontem também sobre as doenças psicossomáticas, a influência do nosso psicológico, do emocional, sobre o corpo, né? O corpo físico. No 15, o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. E assim nós terminamos. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. E o ouvido dos sábios sai à sua procura. Procurar conhecimento, discernimento e entendimento. Isso. Tem que sempre buscar isso. É o que a gente está fazendo aqui lendo Provérbios. É o que nós estamos fazendo diariamente, lendo os provérbios. E vocês lendo com a gente, sendo também edificados, assim como nós temos sido edificados pela palavra. E eu quero te fazer um convite agora. Se você ficou até esse momento, significa que isso foi bom para você, significa que você gostou
desse formato que a gente está fazendo. Se você não gostou, aconteceu um terremoto. Se você não gostou, tá tudo certo também. Coloca aqui no comentário naquilo que você acha que nós poderíamos melhorar e tudo mais. A gente está aqui sempre para oferecer uma maneira da gente conseguir estudar a palavra de Deus, né? Sem aquele peso, sem aquele, meu Deus, está na hora de ler a Bíblia. Não precisa disso. Fazer com muita alegria, com muita alegria. Só você vir e ler com a gente. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, se for até aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, porque daí quando a gente postar um vídeo, você vai receber essa notificação, vai saber que a gente está com um conteúdo novo, que por enquanto está sendo diariamente. E se você tem interesse de se aprofundar na Bíblia, né, conhecer a Bíblia mais a fundo, eu quero entender mais sobre aquilo que está escrito, eu quero compreender como que aquela passagem foi, como que era aquele lugar, eu quero te convidar aqui embaixo também, eu vou deixar o link do curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva lá. Ele trata o contexto histórico da época, trata também a filosofia, a parte filosófica da época, a história da época, a arqueologia, cara, é muito massa, ele mostra os artefatos que comprovam as passagens ali, então é muito profundo, é de um crescimento para a nossa vida, nosso relacionamento com a palavra é muito grande, né? A gente começa a ver a palavra com os olhos, né, de quem realmente, de quem a escreveu, né, o mais aproximado possível disso. Então, clica aqui embaixo, cai para dentro que a gente se vê. E amanhã a gente está aqui, falando mais uma vez sobre os provérbios. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.